Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês algumas informações que eu acho relevantes para que a gente possa analisar, avaliar, para a gente entender o contexto desse ano e o que nós podemos esperar daí para frente, tá? Eu gosto muito do lance de ter dois canais, o Resenha e o Fla Nação VP, principalmente porque no Resenha eu posso fazer umas análises mais criteriosas, trabalhar com os números de uma forma diferenciada. Então, apesar da gente ter dois canais, são dois canais com conteúdos completamente diferentes. Lá no Fla Nação VP eu trato mais de informações, de apurações. Aqui a gente pode trabalhar também com lives e com vídeos explicativos, com análises de jogo, coisas que facilitam bastante o entendimento nosso daquilo que está acontecendo no Flamengo hoje. Eu não vou analisar o jogo de ontem, não, apesar de eu achar um número muito alto de cruzamentos que a gente teve na partida de ontem. Isso pode se explicar pela chuva. Nós tivemos uma chuva muito forte durante o primeiro e boa parte do segundo tempo, então pode ter sido uma estratégia do Flamengo ter levantado a bola na área para não precisar ficar trocando passes num campo que estava encharcado, onde a bola corria demais, e para o jogador, quando o campo está muito encharcado, ele tem mais dificuldade para correr, porque escorrega, porque o gramado fica mais pesado. Então, a questão do número de cruzamentos, ela pode ter sido uma estratégia para vencer, não o Del Valle, mas a chuva que caía demais naquele momento. Só que foram muitos cruzamentos, acho que foram 54 cruzamentos e apenas 17 cruzamentos certos. Desses 17 cruzamentos certos, no primeiro tempo nós tivemos dois, que foram duas bolas na trave. Uma na trave do Thiago Maia e uma no travessão do Ayrton Lucas. A melhor oportunidade no primeiro tempo, no finalzinho, foi com a gente trocando passes e chegando até a grande área do Del Valle. O gol também sai no final do segundo tempo com uma troca de passes que culmina no gol do Arrascaeta, que está muito mal fisicamente, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O quanto essa equipe de 2023 aguenta jogar mal fisicamente. Agora, tem uma outra conversa que eu tenho que começar a ter com vocês também. O Vitor Pereira inteirou já um número de jogos e 2 meses de trabalho que já dá para a gente começar a questionar o trabalho dele. Já dá para a gente começar a olhar e falar assim, opa, vamos lá, Vitor Pereira, já tem aqui X jogos, já está na hora aí de começar a dar resultados melhores ou então botar a viola no saco e seguir caminho. Só que, gente, independente da análise que a gente vai fazer juntos aqui, a gente tem que lembrar que tudo isso que nós vamos fazer aqui tem pessoas sendo muito bem pagas no Flamengo para poder fazer. Eu vou repetir o que eu falei no vídeo hoje mais cedo. Muitas pessoas querem a SAF no Flamengo para o Flamengo se profissionalizar. Daí eu pergunto para vocês, qual é a definição de um profissional? A definição básica, crua de um profissional é aquele que recebe para executar determinado trabalho, correto? No departamento de futebol do Flamengo, sabe quem é que não recebe? O Marcos Braz. O Marcos Braz é o único não profissional no departamento de futebol do Flamengo. Todos os que estão abaixo dele são profissionais remunerados com carteira assinada no Flamengo. Ou seja, profissionalizar o quê, meus amigos? Tudo já é profissionalizado. Se os caras são competentes ou não para executar as tarefas, aí é independente do Flamengo ser SAF ou não. Porque mesmo o Flamengo sendo SAF, o Flamengo pode ter profissionais incompetentes. Vai mandar embora. Por que não manda agora? O CEO do Flamengo, ele é CEO pago. Então ele é um profissional do Flamengo. O diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, ele é pago, carteira assinada pelo Flamengo. É um profissional do Flamengo. O Juan, que é supervisor, sabe-se lá Deus do quê? É pago, carteira assinada pelo Flamengo. Fabinho Soldado, gerente de sabe-se lá Deus o quê?
é pago, com carteira assinada pelo Flamengo, portanto profissional. Carlos Noval, que fez um trabalho muito interessante com a base, mas que hoje não faz mais a mesma função que ocupava desde 2010, quando foi contratado pela Patrícia Amorim, e agora sabe-se lá Deus o que ele faz lá dentro do Flamengo. Pago, com carteira assinada. Então eu não entendo qual é essa falácia de que tem que se tornar SAF para se profissionalizar. Ah, mas quem manda mesmo é o Braz, e o Braz não é profissional. Mas isso não muda nada. O Braz poderia ser remunerado e ainda assim cometer todas as bobagens que ele cometeu. O fato da carteira estar assinada ou não tem nada a ver. Ah, Fabrício, mas a gente poderia ter um Leonardo se a gente se transformasse SAF. O Leonardo é o grande sonho de consumo de 9 a cada 10 torcedores do Flamengo. Mas será que o Leonardo está querendo vir mesmo? Será que o Leonardo ainda tem idade para fazer tudo aquilo que a gente acha que o Leonardo pode fazer? Será que o Leonardo realmente é o cara certo para estar no Flamengo? Há várias perguntas que precisam ser respondidas nessa questão da obrigatoriedade de virar SAF para se profissionalizar. Porque o Flamengo já é um clube profissional. E a SAF não vai fazer o Flamengo mudar muita coisa na sua estrutura organizacional, não. Além do risco da gente acabar perdendo mais percentual do que a gente gostaria, com algumas pessoas do próprio clube mesmo comprando mais partes da SAF. Daqui a pouco a gente acorda um dia, 100% do Flamengo já foi vendido. Então, assim, esse lance de profissionalização já existe no Flamengo. Nós não precisamos de SAF, o que nós precisamos é de profissionais melhores. Por exemplo, eu desafio você que está vendo o vídeo agora, seja no chat, seja aqui nos comentários, a me dizer o que o Bruno Spindel faz efetivamente no Flamengo. Redige contratos? Conversa com um jogador ou outro para vir para o Flamengo? Isso não é muito pouco, não? O departamento de futebol do Flamengo não abrange mais coisas, não? Por exemplo, nação, uma das coisas que eu sempre gosto de fazer é um estudo daquilo que está acontecendo no Flamengo hoje. E esse estudo, ele abrange várias situações. Abrange, por exemplo, contratações de jogadores. Vocês sabem, vocês me conhecem, eu gosto de olhar pelo menos os 3 últimos anos de jogadores que o Flamengo está estudando. O mesmo vale para treinador, vale para tudo. Até porque eu só consigo entender a minha emoção de quando eu assisto um jogo do Flamengo, quando eu junto com a minha razão dos números que eu vejo que o Flamengo produz. Então eu estou tentando sempre unir números e emoção para ter uma opinião embasada sobre o momento do Flamengo. E eu vejo hoje não, desde o início do ano, muitas pessoas falando sobre o Dorival Júnior, que foi uma bobagem do Flamengo ter mandado o Dorival Júnior embora, que foi uma bobagem do Flamengo ter trazido o Vitor Pereira, com o Dorival tendo ganho tantos títulos. Então vamos dar uma olhadinha nos 3 últimos treinadores que o Flamengo contratou. Bom, lá em cima, nos 2 primeiros meses do Dorival Júnior, ele fez 18 jogos. Ele teve 13 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. 74% de aproveitamento. Já o técnico Vitor Pereira teve 11 jogos ao longo de 2 meses. 8 vitórias, 3 derrotas, nenhum empate. 72% de aproveitamento. Já o Paulo Souza, queridinho da nação rubro-negra, teve também 18 jogos nos primeiros 2 meses de trabalho. 10 vitórias, 4 empates e 4 derrotas, totalizando 62% de aproveitamento. Lembrando que o Paulo Souza foi escolha do Marcos Braz. Ele pôde escolher com o tempo. Ele foi a Portugal, ele foi à Europa, passou 15 dias lá, conversou com o Jorge Jesus, conversou com o próprio Vitor Pereira, conversou com um monte de outros treinadores, Carlos Carvalhal, aliás, ele conversou com o presidente do Braga, né, sobre o Carlos Carvalhal. Então, assim, ele teve um leque de opções lá na Europa para escolher, mas escolheu
o Paulo Souza, o pior treinador dos últimos 3 treinadores que o Flamengo teve, se é que não foi o pior treinador de todos os tempos no Flamengo. 62% de aproveitamento. Agora, tem uma diferença monstruosa que nós temos aí que avaliar entre esses 3 treinadores. O Paulo Souza, que é o pior treinador dos 3, ele teve 30 dias de pré-temporada. É isso mesmo, eu não estou chutando números, não. Eu pesquisei, eu contei, eu usei até a calculadora para não errar. 30 dias de trabalho até a estreia. E teve apenas 62% de aproveitamento. O Vitor Pereira teve exatos 13 dias de pré-temporada. 72% de aproveitamento. O Dorival Júnior chegou e foi para o campo. Vocês lembram? A estreia do Dorival Júnior foi contra o Internacional de Porto Alegre. Nós tomamos um 3-1. O Dorival nem vai para o Ninho do Urubu. Ele é contratado, pega um voo e vai para o Rio Grande do Sul e conhece os jogadores no hotel. Ele já conhecia alguns, né? Mas eu digo assim, ele conversa com os jogadores no hotel, lá no Rio Grande do Sul. Então ele não teve sequer um dia de preparação para poder fazer uma pré-temporada ou qualquer coisa que seja com os jogadores do Flamengo. Entretanto, o Dorival Júnior foi contratado em junho, ou seja, no momento em que os jogadores já estão no ápice da sua forma física. E isso deve ser levado em consideração também. O pior dos 3, o nosso queridíssimo Paulo Souza, entregou o Flamengo sem derrotas e quase com 100% de aproveitamento na Libertadores da América. A gente teve um empate apenas na fase de grupos da Libertadores sob o comando do Paulo Souza. Então ele entrega o Flamengo para o Dorival Júnior, classificado para as oitavas de final, em primeiro lugar no seu grupo e, se não me falha a memória, em segundo lugar geral na Libertadores da América, com o time no ápice da qualidade física. Por isso, o Dorival não precisou de pré-temporada para poder implementar aquilo que ele achava ideal. Ainda assim, o começo do trabalho do Dorival Júnior foi com 2 derrotas para o Atlético Mineiro, uma derrota para o Corinthians, a derrota para o Internacional de Porto Alegre, para depois ele começar a sua escalada aí de 13 vitórias. Ou seja, também balançou quando chegou no Flamengo. Agora, o Vitor Pereira não teve vida fácil desde que chegou no Flamengo, é verdade. 13 dias de pré-temporada, 2 jogos no Carioca, 2 ou 3 jogos de Carioca, jogo contra o Palmeiras, derrota. Depois, mais 2, 3 jogos de Campeonato Carioca, sem fazer mais nenhuma preparação, sem ter condições de parar para fazer mais nenhuma preparação, Mundial de Clubes. Derrota para o Al Hilal, vitória ao Al Ahly, volta para o Brasil. Mais 3 jogos de Campeonato Carioca, sem ter como parar para emendar uma pré-temporada ou um pedaço de pré-temporada. Final contra o Del Valle, perde o primeiro jogo na altitude. Volta, não joga, vai fazer o segundo jogo, vence no Maracanã, mas perde nas penalidades. E é complicado pensar que dentro do Flamengo não teve uma alma, nenhuma alma abençoada para poder falar: Santos, vem cá, vamos estudar esses caras, vamos entender esses caras, vamos ver aqui, eu preciso, departamento de scout do Flamengo, chega aí, eu preciso dos últimos 10 jogos, no mínimo, do Del Valle, você vai cortar para mim só as penalidades, ok? Vai me entregar um vídeo com todos os pênaltis batidos pelo Del Valle nos últimos 10 jogos, ou no último ano, pelo menos. Santos, senta aqui. Departamento de Scout trouxe, vamos dar uma olhadinha, vamos anotar o nome. Quem que tá batendo agora? É o Michael Royos. Ele bateu quantos pênaltis ali? Bateu 3. Esses 3 pênaltis, quantos foi do lado direito, quantos foi do lado esquerdo? Perdeu algum? Quem que é o outro batedor aqui? Só para vocês terem uma ideia, nesse ano, o Independiente Del Valle jogou contra o San Lorenzo, da Argentina, e ganhou nas penalidades acertando 5 pênaltis. Mas sabe por que isso não foi feito? Porque ninguém no Flamengo pensa assim. O Marcos Braz não gere o futebol do Flamengo. O Marcos Braz dá entrevista, passa a mão na cabeça de jogador e contrata jogador.
ele não interfere no dia a dia do Flamengo. Ele não vai lá e preocupa, gente, já deram uma olhada, já fizeram uma análise em cima da equipe do Del Valle sobre penalidades? Já, Santos, já viu, já conhece? Não, ele nem teve essa ideia. O preparador de goleiros do Flamengo é o Thiago Heller, que é irmão do Fabiano Heller, que foi formado nas categorias de base do Flamengo, jogou no Internacional, jogou no São Paulo. Aquele zagueirão, lembra dele? Pois é. Ele é que é o preparador de goleiros hoje. Ele chegou no Flamengo no meio do ano passado e tá lá até agora. Ele não teve a maldade de chamar o Santos para estudar as penalidades do Del Valle. Sabe por quê? Porque talvez ele tenha aprendido que há necessidade de fazer isso agora. Porque não tem experiência nenhuma. Até o meio do ano passado, o Thiago Heller treinava sub-12, sub-14, sub-20. Aí, de repente, o Braz pensou e falou assim, não, quer saber? Preparação de goleiros não é tão importante assim. Nós quase fomos campeão com o Vitor Hugo, que mal conseguia chutar no gol. Então, deixa o Thiago Heller mesmo. Um desdém total com tudo aquilo que a gente tem de infraestrutura. Assim como no passado, nós tínhamos preparadores físicos saídos de academia do Rio de Janeiro, porque os jogadores gostavam, a esposa dos jogadores treinavam com os caras. É um desleixo. E quando a gente para ver que o Marcos Braz não consegue gerir o ninho do urubu, como a gente espera que ele consiga ter uma visão além para poder contratar treinadores. Porque se mandarmos o Vitor Pereira, e eu estou até de saco cheio do Vitor Pereira, para ser bem sincero, porque ele não conseguiu apresentar nenhum tipo de solução, apesar de eu achar que o primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. Para mim foi o melhor primeiro tempo do Flamengo nesse ano. Ele não consegue propor soluções. Ele está muito refém de contratações, muito refém de reforços, que até agora a diretoria não trouxe. Então o Vitor Pereira começa a me provar também que não é um balão de ideias, que não é um cara oxigenado para propor futebol como o Jorge Jesus propôs. O Jorge Jesus não tinha metade do elenco que o Flamengo tem hoje. A qualidade que o Jorge Jesus tinha era infinitamente menor do que a qualidade que o Vitor Pereira tem hoje. E ainda assim o Vitor Pereira precisa de mais atletas, senão não vai conseguir fazer o Flamengo jogar. Então esse acúmulo de descaso do Marcos Braz com o nosso centro de treinamentos e com as pessoas que estão lá é que fazem com que o Flamengo não consiga render. O Santos é dúvida. Faz pataquada em cima de pataquada, que ele nunca fez na carreira. Deve ser porque ele tá com medinho da chegada do goleiro que a gente está contratando, que vai chegar no meio do ano, né? Não é pela má preparação, não. É porque ele tá descontrolado, perdeu o compasso porque vai chegar o Agustin Rossi no meio do ano. Claro que não é, gente. É um treinamento ruim, que não passa para os jogadores do Flamengo aquilo que precisa ser passado, que não tem a ideia de sentar com alguns jogadores do Flamengo e estudar algumas situações. Não, é só para o campo. Vamos para o campo. Vamos para o campo, vamos treinar no campo. E aí tá bom demais. Não tem estratégia no Flamengo. Não tem levar o jogador lá para o departamento de scout e fazer uma análise. Por exemplo, o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Para mim, tá mais do que claro que ele não é bom saindo da área. Ele não sabe driblar. O drible dele é ruim. Ele tem que ficar o mais próximo da área possível. Tudo bem que ele queira jogar de segundo atacante, mas ele tem que ficar o mais perto da área possível para ele poder chutar, para ele poder arrematar. Ele vir buscar a bola aqui no meio de campo, no pé do volante, ele faz nada de bom. Ele vira um jogador comum. Tá na hora do departamento de scout sentar e falar assim, Gabi, vem cá, olha, quando você joga mais perto da área, vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o seu mapa de calor. Quando você joga mais próximo da área, você consegue marcar gol, você consegue dar assistência. Quando você sai mais, vem aqui pro meio de campo, olha aqui, você passa em branco, você erra muito passe, você não consegue driblar. O departamento de scout do Flamengo é um departamento profissional. Tem pessoas pagas lá. Então por que não usa? Eu fico vendo, eu só sei notícia do departamento de scout do Flamengo quando contrata o menino pro sub-12, pro sub-10, pro sub-fraldinha.
Eu nunca vejo o departamento de scout do Flamengo fazer nada diferente para a equipe profissional. Agora, a equipe profissional também, ela evoluiu, mas ela evoluiu de uma maneira... Vamos dar uma olhada. Um comparativo do time de 2019 com o atual time de 2023. Eu não quero comparar como os caras jogavam. Eu quero comparar, no primeiro momento, os elencos. Os 11 que estão entrando em campo atualmente com os 11 que entravam em campo em 2019. Nós tínhamos no gol Diego Alves. Hoje nós temos o Santos. À época do Diego Alves, nós tínhamos uma preparação de goleiros muito forte. O Jorge Jesus não tinha preparador de goleiros. Ele usou o preparador de goleiros que o Flamengo tinha. O Diego Alves gostava de lidar com a preparação de goleiros, que mais adiante foi demitida do Flamengo. O Diego Alves pediu para que não demitissem ou para que contratassem um outro preparador de goleiros que ele está acostumado a trabalhar, e o Marcos Braz disse que não, para promover um amigo ou outro ali dentro para subir para o profissional. Resultado, a partir do momento que mandou embora essa leva de preparadores de goleiros que estavam no Flamengo até 2019, os nossos goleiros passaram a ter mais dificuldades. Inclusive o próprio Diego Alves nunca mais conseguiu ficar em forma igual ficava antigamente. Na lateral direita nós tínhamos o Rafinha, hoje nós temos o Guilherme Varela. Falar de qualidade, o Guilherme Varela tem muita qualidade, mas nunca vai ser um Rafinha, né, gente? Nunca. A qualidade que o Rafinha tinha em 2019, nunca mais nós encontramos na lateral direita. Nem na melhor fase do Rodinei, nem na melhor fase do Maurício Isla, nem na melhor fase do Mateuzinho, e nem se o Guilherme Varela passar a jogar 3 vezes mais do que ele joga hoje, a gente vai ter a qualidade que a gente tinha com o Rafinha. Na zaga pela direita, tínhamos o Rodrigo Caio, agora nós temos o Fabrício Bruno. Para mim, o Fabrício Bruno foi perfeito ontem. Não errou absolutamente nada. Todas as investidas certas. Então, o Rodrigo Caio, tecnicamente, era muito melhor, porque saía jogando com a bola, porque conseguia entregar uma saída de bola melhor que o Fabrício Bruno, mas no quesito zagueiros, eu não tenho que me queixar do Fabrício Bruno, não. Agora, a saída de bola, a técnica do Rodrigo Caio é infinitamente maiores do que a do Fabrício Bruno. Zagueiro pela esquerda, Pablo Mari, hoje Davi Luiz. Não dá nem para comparar. O que o Pablo Mari jogou em 2019, não dá para comparar com nada do que o Davi Luiz apresentou até agora. Nada. Inclusive, o Davi Luiz é responsável pela perda de um gol cara a cara, quase dentro da pequena área ontem, porque cabeceou por cima, mania de cabecear de olhos fechados. Mas ele é zagueiro, não dá para culpá-lo por isso, né? Felipe Luiz na lateral esquerda, Ayrton Lucas hoje. Para mim, o Ayrton Lucas é muito melhor do que o Felipe Luiz. Ah, mas o Felipe Luiz era mais cerebral, construía jogadas por dentro. Mas o Ayrton Lucas é uma válvula de escape do Flamengo ali pelo lado esquerdo, apoia com consciência, arremata para gol, raramente erra. Então, assim, na pior das hipóteses, nós estamos aí no mesmo nível, mas eu ainda acho que o Ayrton Lucas de hoje é mais ofensivo do que o Felipe Luiz de 2019, apesar de achar que o Felipe de 2019, fora as finais, ele nos ajudou bastante ao longo da temporada, tá? Volante, o Ilharão e Thiago Maia. Gente, eu acho que eu vou ser trucidado agora, mas há uma diferença para mim gigante entre o Ilharão e o Thiago Maia. O Thiago Maia sempre destruiu. O Ilharão sabia destruir e construir quando não estava com preguiça, quando não estava com sono, quando queria jogar bola, o Ilharão conseguia destruir e construir ao mesmo tempo. Tanto é que o Ilharão já jogou de ponta direita no Flamengo, de meia pelo Flamengo. O Thiago Maia nunca vai jogar de ponta direita, porque a função dele é primeiro volante, destruidor, ponto. Então o Ilharão era tecnicamente superior ao Thiago Maia. Gerson de 2019 ou Arthur Vidal de 2023. Eu não tenho nada para reclamar nem do Gerson de 2019, muito menos do Arthur Vidal, que está se apresentando agora em 2023. Cada um com uma característica diferente, mas ambos, para mim,
hoje satisfazem aquilo que a gente precisa. Satisfazia em 2019 e o Vidal satisfaz agora em 2023. Enquanto esteve em campo, o Vidal foi um dos melhores jogadores do Flamengo, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Everton Ribeiro de 2019 e Everton Ribeiro de 2023. Não há comparações. Não tem como. Esse Everton Ribeiro de 2023 é uma sombra, um rascunho muito mal feito do Everton Ribeiro de 2019. A mesma coisa vale para o Arrascaeta. O Arrascaeta 2023 é um rascunho borrado do Arrascaeta de 2019. Bruno Henrique ou Pedro? Pô, o ano passado o Pedro jogou muita bola. O Bruno Henrique de 2019 jogou bola demais. O Pedro de 2023 tem uns espaços, assim, longevos de nada. O Pedro ontem não foi anotado em campo. Então o Bruno Henrique, para mim, foi muito mais efetivo do que o Pedro está sendo em 2023. E o Gabriel, atacante de 2019, é muito melhor do que o Gabigol, peladeiro de 2023. Agora, tem uma coisa nessa análise aqui que a gente tem que levar em consideração também, que é a questão da idade dos atletas. Vamos lá, o Flamengo reformulou de 2019 até 2023 63% do seu elenco. 63% dos jogadores foram trocados, o que quer dizer que houve uma finalização de alguns ciclos. Acontece que a finalização do ciclo não é só trocar o nome do jogador, é também rejuvenescer. Porque olha só, a gente trocou o Gerson de 21 aninhos pelo Vidal de 36, 35 anos. A gente tá com o Everton Ribeiro, que tinha 29, com 33, vai fazer 34 agora em abril. O Arrascaeta, de 24, pelo Arrascaeta, de 28 anos. O Bruno Henrique, de 28, rejuvenescemos com o Pedro, de 25. E o Gabi, de 22, para o Gabi, de 26 anos. Sabe o que a idade significa? Significa que o Arrascaeta não vai conseguir se recuperar rapidamente de uma lesão quanto ele conseguiu lá em 2019. Em 2019, eu não sei se vocês se lembram, mas o Arrascaeta chega com uma lesão mal curada do Cruzeiro, teve que parar um tempo para fazer aquela temporada que fez. Então a gente chegou a tirar o Arrascaeta do time para fazer o tratamento e depois voltar, porque naquela época o Arrascaeta não tinha ganhado nada. Então podia tirar o Arrascaeta. Agora não pode mais tirar o Arrascaeta, porque se tirar o Arrascaeta do time, parte da torcida vai brigar, parte da torcida vai achar ruim. Ele tem que jogar bem, mal, mas ele tem que jogar. Não pode sair da equipe de maneira nenhuma, senão a torcida briga. E aos 28 anos, o Arrasca vai ter mais dificuldade. O Everton Ribeiro, aos 33 para 34 anos, vai ter muito mais dificuldade do que lá em 2019, quando ele estava de 28 para 29 anos de idade, para se recuperar de um jogo para o outro. Então, apesar de termos trocado 63% do elenco, nós não trocamos na qualidade que precisava. Nós não rejuvenescemos o elenco. O elenco de 2019 tinha uma média de 27 anos. O elenco de 2023 tem uma média de 29 anos. Então, como a gente pode falar que a gente fez 63% de boas mudanças no elenco? Não, saiu 63% de jogadores, mas a gente não conseguiu encerrar um ciclo. Porque encerrar o ciclo quer dizer colocar no time peças tão jovens quanto aquelas que começaram o ciclo e com uma qualidade tão boa quanto aquela. Ou seja, nós tínhamos que ter, ao invés do Vidal de 35 anos, um jogador de 21 para 22 anos tão bom quanto era o Gerson em 2019. A gente tinha, né? Era o João Gomes e nós vendemos ele, né? Tá vendo só os erros, gente? Eu tô conseguindo me fazer entender, porque eu tô desde ontem avaliando tudo isso. Catei um dos meus livros lá, de gestão de futebol, que eu sabia que eu já tinha visto alguma coisa assim, e fui ler, eu passei a madrugada lendo, porque eu fui dormir 2h30 da manhã, né? Fui pra cama 2h30 da manhã, e às 4h30 eu já estava de pé, lendo, folheando para fazer isso daqui para vocês. Então a gente não reformulou o elenco. Não é reformular o elenco você dá 2 anos a mais
de média de idade do que você tinha no começo da jornada. Isso não é reformular elenco. Isso é só ficar contratando a esmo. Tá vendo, gente? É isso que eu cobro da nossa diretoria. É isso que eu acho que a nossa diretoria não tem, a capacidade de olhar a coisa da maneira macro e da maneira micro, ou seja, olhar, afastar para poder olhar a coisa de longe, percebendo esses números e entrar no dia a dia para perceber a coisa no micro também, ver como que a preparação de goleiro tá, chegar ali e falar assim, Thiago Heller, vem cá, irmão, vocês estudaram as penalidades do Del Valle? Para que lado os jogadores costumam bater mais? Isso é o micro, é estar ali no dia a dia, procurando saber, cobrando. O macro é avaliar os números, o que nós contratamos, o time ficou mais jovem, ficou mais velho, onde que sabe? Esses caras esperam até hoje um treinador chegar para falar para eles quais são as nossas carências. Eles não conseguem identificar nossas carências porque eles não fazem essa análise. Se o Marcos Braz acha que ele não tem que fazer essa análise, tudo bem, mas alguém tem. E é aí que a gente cobra aquele profissional do futebol igual o Pelaipe para trabalhar no macro e no micro no dia a dia do futebol do Flamengo. Então, gente, enquanto a gente não conseguir gerir o nosso futebol de uma maneira profissional, porque apesar dos caras estarem lá e os caras serem profissionais, eles não têm noção do que é gestão de empresa. Não tem nenhuma ideia. Eu peguei aqui e fiz uma análise rasa, porque tem muitos dados que eles tinham que ter lá dentro, que serviriam para gerar relatórios e mais relatórios de desempenho, para você poder confrontar na boa o jogador, mostrar para ele para que lado que é melhor ele correr, quando é melhor. Sabe? Os caras não têm. Enquanto a gente não der esse próximo passo, nós nunca vamos conseguir ter um treinador que consiga gerir a equipe dentro de campo. Porque até hoje o que os dirigentes fazem é o seguinte, entrega na mão do treinador e seja o que Deus quiser. Contrata quem o treinador pedir e seja Deus o que Deus quiser. Isso não é gestão profissional. Nação, eu precisava muito mostrar tudo isso para vocês, porque eu acho importante a gente juntar o coração com a razão. Eu espero que vocês tenham entendido. Se eu deixei passar alguma coisa, coloquem nos comentários. A minha ideia é só mostrar para vocês que o Vitor Pereira tem um desempenho abaixo daquilo que a gente precisava. Mas tem muita coisa que está influenciando negativamente o trabalho também. Então, para a gente saber a quem cobrar, a gente tem que conhecer pelo menos isso que eu mostrei para vocês. Tamo juntos, nação. Nós vamos dar a volta por cima, se Deus quiser. Final de semana tem os viceinos aí. Ah, que jogo que vai ser. Ah, as cobranças têm que vir antes desse jogo para as coisas não ficarem ainda pior. Tenham todos vocês uma excelente quarta-feira. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.